Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre cromatografia, que é um assunto muito importante para a área farmacêutica e para várias outras áreas que tangem o meio farmacêutico e análises químicas. E também é um vídeo explicativo um pouco mais didático para que você possa passar para seus familiares ou amigos explicando melhor sobre a análise cromatográfica, que pode ser o meio utilizado para sua pesquisa, para sua iniciação científica. Bom, eu vou começar pela origem da palavra, pela etimologia, que vem do grego. Chroma significa cor e grafia, escrever, escrita. E o método se baseia na separação de misturas com base nas características físico-químicas de cada molécula, como a polaridade ou solubilidade, ou seja, se é solúvel em água, se interage com água ou com óleo, o ponto de ebulição, que é a temperatura que a substância evapora, dentre outras características. E apesar do princípio do método se basear pela separação da mistura por cores diferentes, o processo não depende da cor. Bom, na história, a cromatografia foi descoberta em 1906 por um botânico russo chamado Mikhail Semyonovich, que utilizou o método para separar uma mistura de pigmentos de extratos de folhas de uma solução em uma coluna recheada com vários sólidos. O mesmo método foi utilizado para sistemas planares, em uma folha de papel, então foi chamada de cromatografia em papel, depois a cromatografia em camada delgada. Então, o método inicial, que foi feito pelo Mikhail, foi aprimorado, utilizando as mesmas colunas, então o princípio foi chamado de colunar, e existem duas principais, que são a cromatografia gasosa, conhecida como GC, e a cromatografia líquida, conhecida como LC. E antes de qualquer coisa, por se tratar de um assunto mais específico, eu preciso abordar alguns termos utilizados na técnica para que vocês consigam entender melhor ao decorrer do vídeo. O primeiro é a coluna. A coluna é um cilindro que fica recheado à fase estacionária. A fase estacionária nada mais é do que o conjunto de sólidos ou substâncias que são responsáveis pela interação com as amostras injetadas. E o eluente é o que vai ser passado pela coluna carregando a mistura, também conhecido como fase móvel. E a fase móvel não interage com a fase estacionária. Analito é o componente químico alvo da sua análise. É o que você quer separar, identificar, definir, qualificar, ou seja, o que é, e quantificar, ou seja, quanto tem. E a injeção, por fim, é o método que vem antes da análise, que consiste em inserir a amostra no equipamento. O método da cromatografia tem sido utilizado com profissionais com conhecimento na área química ou operacional sobre essa técnica, com finalidade de separar, purificar, identificar, quantificar as substâncias de interesse em uma mistura, descartando as indesejáveis. E vale lembrar que a cromatografia é um método de separação. E para identificar e quantificar as substâncias presentes na amostra, é preciso um instrumento complementar que vem no final do processo de cromatografia, que é chamado de detector. Existem diversos tipos de detectores, mas o mais utilizado e também o mais caro é o chamado espectrômetro de massas, que é um detector extremamente seletivo que consegue determinar qualitativamente qual a molécula do analito, com 99,9% de certeza, com base na massa molecular que é comparada com um banco de dados. Tá, mas quando a gente pensa em cromatografia, a gente pensa em simplesmente injetar uma amostra qualquer e o equipamento vai gerar os dados perfeitamente, certo? Mas na realidade não é bem assim. Vou pegar como exemplo um exame toxicológico de urina para testes de drogas de abuso, como maconha ou cocaína. E antes de injetar no aparelho, é preciso todo um tratamento e preparo dessa amostra, porque o cromatógrafo, como eu disse, é um equipamento extremamente sensível e consegue detectar substâncias muito diluídas na amostra. Só para tentar explicar a sensibilidade desse equipamento, imagina uma colher de chá de sal de cozinha mesmo, cloreto de sódio, dissolvida em 5 milhões de litros de água. Mesmo o sal estando diluído nessa proporção, ainda é possível detectar e definir a quantidade de sal presente nessa amostra. E todo solvente utilizado nesse equipamento tem que ser de maior pureza possível, desde a água, que tem que ser purificada, até os outros solventes utilizados, que têm que ser comprados puros, como acetonitrila, acetona, metanol, e dentre outros que têm um custo altíssimo por conta da sua pureza. Outra coisa que é bem cara e agrega bastante valor nesse método são as colunas, que podem chegar
chegar a custar até 15 mil reais ou mais, dependendo do quão seletiva for a sua análise. E no cromatógrafo gasoso aqui do LATIF, nós usamos colunas capilares, que são colunas que podem ter de 5 a 100 metros de comprimento. E no exemplo do vídeo, a gente tem uma coluna de 30 metros, que fica dentro do forno, que é aquecido, e toda etapa de aquecimento no GC tem como função ajudar na volatilização e separação dos analitos, que tem temperatura de volatilização diferentes. A fase móvel usada no GC, que vai empurrar o analito pela coluna, é normalmente um gás inerte, como hidrogênio ou o hélio, que é o mais usado por não ser inflamável como o hidrogênio. A coluna é bem maior que a de cromatografia líquida, porque o gás tem muito menos resistência e viscosidade que o líquido, precisando percorrer uma distância bem maior na coluna para o analito interagir com a fase estacionária. Já no cromatógrafo líquido são utilizadas colunas de aço recheadas com a fase estacionária, e essas colunas têm no máximo 30 centímetros de comprimento, mas no caso o importante é o diâmetro da coluna e o diâmetro das partículas da fase estacionária, que vão influenciar diretamente na separação da amostra. Aqui, nesse vídeo, vocês podem ver a diferença do tamanho entre a coluna do GC e a coluna do LC. Lembrando, a coluna do GC é essa dourada, maior, em espiral, e essa menor é a coluna de aço do LC. Beleza, agora que o analito foi injetado e separado pelo cromatógrafo, o detector passa todas as informações para o software do aparelho, que interpreta os picos pelo tempo. E esse tempo é o tempo que ficaram dentro da coluna ligados, interagindo com a fase estacionária até saírem e chegarem no detector. Esses picos têm uma área que, graças ao software, calcula a integrada desses picos, gerando uma área que é o sinal. Esse sinal é colocado em um gráfico do Excel, e aí entra aquela equação que a gente não deu muita moral no ensino médio, que é y igual a x mais b, que é a equação da reta. Então esses sinais são substituídos pela incógnita na equação, e só assim, depois de alguns cálculos e mais outros cálculos e outros cálculos, a gente consegue descobrir a concentração da solução inicial. Bom, o vídeo de hoje foi esse, e eu gostaria de agradecer ao LATIF, que é o Laboratório de Análises de Toxicantes e Fármacos da Unifal, e os professores responsáveis por ele, por terem cedido o local e os equipamentos para gravação, para que o vídeo pudesse ficar o mais didático possível, para vocês poderem conhecer de perto coisas que muitas vezes nós na graduação não temos oportunidade de ver, senão em uma iniciação científica. Caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, eu vou tentar responder o máximo delas possível. E para quem quer ir mais aprofundado nesse método, a gente está gravando outro vídeo sobre cromatografia em camada delgada, que vai explicar um pouco mais a fundo sobre alguns outros termos que fazem parte dessa técnica. Fica atento no nosso Facebook, se você ainda não nos segue, deixa uma curtida lá, segue a gente, e é isso. Até a próxima!